Chegou a hora do esporte, Alice, bom dia. Bom dia, Marta, bom dia para a galera que nos acompanha nesse início de semana. Pois é, começando a semana, inclusive, atualizando os campeonatos. Com toda certeza, tivemos nossos clubes catarinenses entrando em campo em diversos campeonatos, né? Como o Campeonato Brasileiro, a Copa Santa Catarina, e a gente começa destacando justamente a Copa do Estado. Figueirense e Chapecoense jogaram no estádio Orlando Scarpelli, buscando a vaga aí para a semifinal da competição. A equipe alvinegra tirou a vantagem do time do Oeste e conseguiu essa classificação. O Heitor Machado traz os detalhes da partida pra gente. Fala, Heitor! Tudo bem, meus amigos? Um ótimo dia para todo mundo que nos acompanha no SC no ar. O Figueirense está classificado para a semifinal da Copa Santa Catarina. O Alvinegro venceu a Chapecoense por 2-0 e reverteu o resultado construído pela Chape, 2-1 na partida de ida na Arena Condá. E o Alvinegro por 2-0 chega a esse 3-2 no agregado e confirma sua vaga na próxima fase do torneio estadual para enfrentar agora o Marcílio Dias, que foi adversário do Figueira na primeira fase. Os dois times jogaram em Itajaí, jogaram aqui no estádio Orlando Scarpelli e agora vão se enfrentar novamente pela semifinal do torneio estadual. Reencontro do técnico Vaguinho Dias com o ex-clube. Foi um jogo muito movimentado. O Figueira venceu com o gol de Felipe Augusto no primeiro tempo e Felipe Augusto no segundo tempo. 2 golaços para colocar o Alvinegro na semifinal da Copa Santa Catarina. Eu acredito que no primeiro tempo nós poderíamos ter saído com um placar melhor, maior. E nessa, principalmente, o que eu mais gostei no segundo tempo foram da aplicação de uma jogada ensaiada que nós fizemos e dela resultou um gol. Por que eu quero dizer isso? O entendimento dos atletas em querer acertar e no querer, principalmente nos treinamentos, fazer o que tem que ser feito e executar nos jogos. A Federação Catarinense de Futebol ainda não definiu a data e o horário dos confrontos, mas isso deve ocorrer no início dessa semana. Um abraço para vocês e um ótimo dia por aí. A gente segue acompanhando. Obrigada, Heitor, pelas informações. E além do Figueirense, Blumenau e, como já destacou Heitor Machado e Marcílio Dias, também garantiram vaga na semifinal do campeonato. O Marcílio Dias conseguiu arrancar um empate do Santa Catarina por 1-1 no estádio da Baixada, em Ibirama. O Santa até saiu na frente com gol de falta de Renan, mas os visitantes deixaram tudo igual com Zé Eduardo de pênalti. Com a vantagem, o Marcílio Dias garantiu a vaga para a semifinal. O Blumenau eliminou o Tubarão depois de vencer o segundo jogo das quartas de final no estádio SESI por 3-1. O Beck abriu o placar com o Jaú. O Ellison ampliou. O Tubarão diminuiu com o Tinoco. E ainda sobrou tempo para Luqueta marcar o terceiro dos donos da casa aos 48 da etapa final. Agora o Blumenau aguarda o adversário da semifinal, que sairá do confronto entre Criciúma e Joinville. As equipes se enfrentam hoje no estádio Heriberto Wilson, às 7h30 da noite. Partida que, claro, a gente repercute o resultado amanhã. E na Série B do Campeonato Brasileiro, o Criciúma recebeu o Goiás e foi derrotado em casa no Heriberto Wilson. Uma derrota frustrante. Quem chega com os detalhes da partida e acompanhou o jogo é o Rafael Niero. Fala, Niero, bom dia. Oi, Alice, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Derrota que deixa o Criciúma fora do G4 da competição. O Goiás era um adversário direto nesta busca pelo acesso à Série A. O primeiro tempo começou com o Criciúma tentando buscar boas possibilidades de ataque, mas quem abriu o placar foi o Goiás aos 9 minutos. No finalzinho da primeira etapa, já aos 45 minutos, o Rodrigo consegue o gol de empate e deixa o torcedor bastante animado para a segunda etapa. Só que no segundo tempo, novamente, o Goiás foi superior e conseguiu fazer o gol da vitória. O Criciúma até teve 2 oportunidades, uma com o Diego Gonçalves e uma outra com o Sassá, já nos acréscimos do segundo tempo de empatar, mas não conseguiu converter. Derrota dura para o Criciúma, que agora terá aí mais 2 confrontos ainda dentro de casa nesta reta final da Série B para pontuar e sonhar ainda com o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Como disse, derrota por 2-1 para o Goiás, que deixa o Criciúma fora do G4 da competição. Eu volto com você. Situação, né? Campeonato oscilando bastante nessa reta final.
E hoje temos a Chapecoense pela Série B entrando em campo. Chapecoense recebendo o Operário a partir das 7 horas da noite lá na Arena Condá. Saindo da Série B, a gente vai para a elite do Brasileirão com os placares que foram destaques no fim de semana. Tivemos a rodada cheia e no jogo transmitido pela NDTV Record, o Mirassol venceu o Sport. O Mirassol que vem surpreendendo muito e abrindo uma larga vantagem no G4 do campeonato. O Flamengo que perdeu para o Fortaleza por 1-0 e também perdeu a oportunidade de assumir a liderança do campeonato, já que também Palmeiras e Cruzeiro ficaram no 0-0. Grêmio 3-1, Juventude e o Bragantino, que perdeu por 3-0 do Vasco, as duas partidas com placares aí expressivos do fim de semana. Bora acompanhar a rede balançando desses jogos e dos outros que movimentaram a rodada. Na Arena MRV, o Atlético Mineiro precisou de 23 segundos para derrotar o Ceará. Com gol relâmpago do volante Alan Franco, o Galo garantiu os 3 pontos e voltou a vencer no campeonato. O Corinthians bateu Vitória por 1-0 no Barradão. O Timão superou a expulsão de Breno Bidon e garantiu a vitória com gol de Felipe Longo. Também pelo placar mínimo, o Fluminense venceu o Inter no Maracanã. O gol da vitória foi marcado por Samuel Xavier no segundo tempo. O Mirassol segue vivendo um momento sensacional na Série A. No duelo de Leões, na Ilha do Retiro, o clube paulista levou a melhor por 2-1. Negueba abriu o placar, mas Derek Lacerda empatou antes do intervalo. No segundo tempo, Guilherme Marques marcou o gol da vitória do Mirassol. Na Arena Castelão, o Fortaleza venceu o Flamengo por 1-0. Breno Lopes anotou o gol da vitória do time cearense. Em um duelo disputado no Morumbi, o São Paulo bateu o Bahia por 2-0. Luciano abriu o placar e o atacante ainda deu uma assistência de letra para o volante Bobadilha fechar o resultado. Botafogo e Santos ficaram no empate. Joaquim Correia abriu o placar para os cariocas. Souza igualou. Joaquim fez o segundo e colocou os donos da casa na frente mais uma vez. Só que Barrial buscou o empate. 2-2. O Grêmio venceu o Juventude por 3-1 na Arena. O centroavante Carlos Vinícius marcou os 3 gols gremistas e definiu o jogo para o tricolor. Igor Formiga descontou para o Juventude. Para fechar, o Vasco venceu o Bragantino fora de casa por 3-0. Verratti marcou 2 vezes e encerrou o jejum de 8 partidas sem balançar as redes. GB completou o placar já na reta final do jogo. Tá aí a Série A, também muito acirrada. E a gente sai do futebol para falar de remo, porque a última etapa do Campeonato Catarinense foi marcada por uma disputa equilibrada entre as equipes. Foram 5 categorias em disputa. Na Sênior Júnior, o campeão foi o Clube Náutico Riachuelo. Já no para-remo, iniciantes e master, quem ficou com o título foi o Clube de Regatas Aldo Luz, também aqui da capital. No total, foram 49 provas em todo o estadual de 2025. É o remo, sempre muito representado aqui pelo estado. E finalizando aí mais um grande campeonato, Marta, que foi esse catarinense que agitou muito ao longo do ano, Santa Catarina. Que bacana, a expectativa era grande, né, para esse campeonato, deu tudo certo. Ainda bem que o tempo deu uma colaborada, né? Não caiu aquela chuvarada que podia ser esperado. A gente está te esperando amanhã, Alice. Bom dia de trabalho. Para todos nós, uma ótima semana. Para todos que nos acompanham também. Até amanhã.